E aí, beleza? Preparado para a nossa aula de biologia? Sim, que legal! Vamos conversar nessa aula sobre a famosa gripe H1N1. Essa gripe, na verdade, ela nada mais é do que a gripe suína. A questão é que houve uma mudança de nomenclatura para aquela gripe que aconteceu em 2009, chamada de gripe suína, e agora passou a ser chamada de gripe H1N1A. Tudo bem? Preparado para conversar sobre ela? Sim? Então vamos lá. Olha só, para começar, temos uma coisa importante. O que é a gripe H1N1? Primeiro, ela é considerada uma doença respiratória crônica, tá? Aí você fala assim, beleza, Davis, quando você fala em doença respiratória, você está se referindo a quê? Na verdade, esses vírus, eles se instalam preferencialmente nas células do sistema respiratório, em especial as células da mucosa respiratória, tá? Do revestimento interno do sistema respiratório. E aí, o que mais que eu preciso saber? A gripe H1N1, ela na verdade é uma virose, ela tem uma origem viral. Agora, que tipo de vírus causa essa doença? Olha só que interessante. O vírus causador é um vírus que pertence à família influenza A, que no caso, essa família influenza A, ela tem algumas variações, como eu vou falar um pouquinho no histórico, e ela é do influenza A do tipo ou a variação H1N1. Então, peraí, Davis, quer dizer que eu tenho uma família viral, dentro dessa família viral eu tenho o influenza A e ela tem variações? Sim, e a variação dessa gripe é H1N1. Tudo bem? Legal. Por que eu quero conversar um pouquinho sobre o histórico dessa doença? Para você entender que, na verdade, essa doença ela já convive com a gente há mais de 90 anos. Aí você diz, 90 anos, mas eu estou vendo 1918. Pois é, como eu disse, ela já está há mais de 90 anos. Na verdade, ela já está completando mais de 100 anos no nosso convívio. Então, observa só. Em 1918, no Alasca, foram encontrados tanto tecidos humanos congelados, como até corpos, de pessoas que estavam no Alasca, que tiveram essa gripe e que acabaram morrendo. A partir desse material congelado, verificou-se a presença desse vírus nos tecidos e foi a primeira vez que ele foi isolado em humanos, apesar que já se também tem informações de que ele já convive com a gente desde 1907, ok? Legal. Esse vírus, ele tem alguns quadros, como a gente vai ver, de sazonalidade, ou seja, ele vai aparecer, normalmente 20, 30 anos ele reaparece, tem outro surto e por aí vai. E isso vão fazer com que as datas elas sofram oscilações de tempo, normalmente de 20 a 30 anos. Então olha que interessante. Em 1919, a gente teve a presença da gripe espanhola, que também é um tipo de gripe, que é causado também pelo influenza A da mesma variação, H1N1. Então fez-se uma relação desse vírus do Alasca de 1918 com o vírus causador da gripe espanhola. Tudo bem que é retratado pelos professores de história. Muito bem. Em 1931, verificou-se a primeira vez um surto de gripe nos porcos. E esse surto de gripe, ele também aconteceu por meio desse mesmo vírus, o H1N1. Um detalhe que é importante chamar a sua atenção é o seguinte: o vírus H1N1, ele é um tipo de vírus que tem como característica possuir o seu material genético o RNA, o ácido ribonucleico. E esse RNA ele é dividido em 8 pedaços, se assim eu puder falar. Tudo bem? Na verdade, o tipo de RNA que esse vírus tem é o chamado RNA de sentido negativo. É um RNA de fita única que tem um sentido negativo, que traduzindo para uma linguagem mais simples, é a partir desse RNA que é feito o RNA mensageiro, ou seja, ele serve de molde para gerar o RNA mensageiro, que é importante para a produção das proteínas. O que verificou-se? Que entre esse vírus encontrado na gripe espanhola e esse vírus que foi responsável pela gripe suína de 1931,
tinha acontecido mutações que tinham levado ao acréscimo de novos genes. Então, ao invés de ter 8, né, 8 fragmentos de RNA, tinham mais fragmentos. Tudo bem? Já em 1957, aconteceu um outro surto, verifique que são quase 30 anos depois, que foi responsável pela chamada gripe asiática. Quando verificou-se esse vírus já tinha várias modificações daquela forma original do H1N1, ele tinha uma espécie de um esqueleto básico do H1N1, mas verificou-se que ele tinha tantas modificações que ele foi enquadrado dentro de um outro grupo, que foi o H2N2. Tudo bem? Acabou levando também a muitos prejuízos, né, essa gripe asiática. Em 1968, a gente teve a gripe de Hong Kong. Se você pegar aqui, ó, já são 19 anos depois, desculpa, são 11 anos depois. E aí, Davis, essa gripe, ela já foi causada por um outro vírus que ainda tinha o esqueleto do H1N1, mas que também já tinham tantas modificações que ele passou a ser considerado, foi classificado como o vírus H3N2. Aí você fala assim, mas por que você está me mostrando esse histórico? Para mostrar que esse vírus ele nunca desapareceu ao longo do tempo. E a maior prova disso foi que em 1977, quando nós tivemos a gripe russa, o vírus responsável pela gripe russa, ele era um vírus integralmente H1N1, derivado desses vírus que vieram passando pelo tempo, sofrendo modificações, e que voltou a se ter o H1N1. Esse H1N1 da gripe russa permaneceu durante alguns anos controlados e até que em 2009 ele reapareceu, como eu disse, com o nome de gripe suína, né, e uma grande pandemia, ou seja, se espalhou por todos os continentes. Várias medidas foram tomadas, como o uso de vacinas, como tratamentos, como conscientização da população, e ele desapareceu, teoricamente, pelo menos do quadro de pandemia. Em 2016, ressurge o H1N1 novamente. E agora, sendo chamado de gripe H1N1, ele gerou todo um cuidado na sociedade, porque ele mantém o esqueleto de H1N1, mas ele tem algumas modificações que faz com que, dessa vez, a população tenha alguns sintomas um pouco diferentes da pandemia de 2009, né, causando inclusive já vários quadros até de morte. Tudo bem? Bem, qual a transmissão? A transmissão se dá pela tosse, pelo espirro e também por objetos contaminados. Então, de repente, aquele lencinho de papel ou um pano umedecido, algum material que tenha secreções respiratórias de uma pessoa doente, ela acaba contaminando esse material que, se chegar em outra pessoa, pode causar doença, ok? E hoje, o grande problema que nós temos são os viajantes. Inclusive, aqui no Brasil, tem muitas pessoas que já saíram em diversos veículos de comunicação que comentam que o ressurgimento dessa gripe tem muito a ver com a Copa do Mundo, em que pessoas do mundo todo vieram para o Brasil e acabaram trazendo novamente o H1N1 para o nosso país. Tudo bem? Legal. E os sintomas? Bem, ele tem sintomas básicos da gripe comum, como a coriza, né? Aquela falta de, aquela dificuldade de respiração, os olhos normalmente lacrimejam, mas ela tem outras características que diferenciam da gripe. Por exemplo, presença de febre alta, tosse constante, dor de cabeça e também dor no corpo, aquela sensação de você estar, né, quebrado, com a musculatura bem cansada, e além disso, levando a quadros de falta de ar. Então, essa apresentação geral dessa febre H1N1 é importante por quê? Porque você que está se preparando, por exemplo, para o Enem, para o vestibular, é bom você ficar atento a essas informações, porque pode ser que o texto te traga as informações e você tenha que assinalar como resposta o H1N1. Lembrando que aqui no Estude, essa gripe já foi colocada até como tema de redação, tudo bem? Então a gente tem que se preparar porque é um assunto do nosso cotidiano. Eu vou apagar a luz e volto com novas informações.
Muito bem, para a gente continuar e finalizar, eu trouxe mais 4 aspectos para a gente observar. O período de incubação, o diagnóstico, o tratamento e a prevenção. Com relação ao que a gente chama de período de incubação, seria o período em que o vírus ele se instala no corpo e leva o indivíduo a gerar os seus sintomas. No caso do H1N1, entre a infecção e o início dos sintomas, que são importantes para que a pessoa perceba a presença do vírus no seu corpo, leva de 3 a 7 dias. É o período que a gente chama de incubação. Então a pessoa entrou em contato com o vírus se instala, começa a gerar modificações no organismo do indivíduo, levando aos sintomas e faz com que o indivíduo, então, desenvolva a doença. Tudo bem? Como que é feito o diagnóstico? Eu coloquei aqui um organograma, uma estrutura, só para a gente pensar um pouco. O indivíduo, então, digamos, está com o vírus no seu organismo e começa a ter sinais e sintomas compatíveis, como a gente viu agora há pouco tempo, tá? E se isso acontecer, claro, o indivíduo fica triste, né? Mas é feito de maneira imediata, coleta principalmente da secreção que a gente chama de nasofaríngea, secreção da estrutura nasal e também de secreções do sistema respiratório, alguns casos até coleta de sangue, e caso isso confirme o exame, o médico então começa rapidamente a promover o tratamento, a fim de se chegar à cura, certo? A gente tem números mais ou menos para você ter uma ideia, que você pensa assim, poxa, mas é uma doença que realmente pode levar à morte. A gente tem números hoje no Brasil, e eu vou passar números que, claro, dependendo de quando você estiver assistindo a aula, esses números podem estar bem diferentes. Mas, por exemplo, em 444 casos que foram registrados no começo do mês de abril, tivemos 77 mortes. Então, assim, é uma doença que tem números bem alarmantes, tá? A gente está falando em quase que 20% do total de pessoas. Tudo bem? Então, vamos lá. O tratamento, bem, indica-se repouso, hidratação, isso é muito comum na gripe, tá? Mas na gripe, normalmente, as pessoas utilizam os antigripais e aqui não. Com relação a medicamentos, nós temos 2 tipos. Temos o medicamento que é o oseltamivir e tem o zanamivir. Esses 2 medicamentos, eles são autorizados pelo governo, eles devem ser utilizados para fazer o tratamento específico do H1N1. Tudo bem? E a prevenção? Bem, uma das prevenções consideradas principais é você manter a higiene das mãos, porque uma pessoa gripada, às vezes, acaba liberando as suas secreções e mantém a mão suja e vai sujando o ambiente. Lembra que a gente viu que pode ser por um contato de tosse, espirro ou objetos contaminados? Então, você manter as suas mãos limpas, né, é bem importante. Claro, água e sabão é o ideal? Sim, se você não tiver como lavar as mãos com água e sabão várias vezes ao dia, pelo menos utilize o álcool em gel. Tudo bem? Davis, há necessidade de se utilizar máscaras? Não, a gente não tem essa necessidade. A higiene das mãos é fundamental. Davis, outra pergunta, será que eu consumir a carne de porco, será que eu vou ter algum problema? Não, essa doença não tem transmissão através de alimento. Lembre-se que são secreções, tosse ou objetos contaminados. Tudo bem? E para fechar, evitar o contato com os doentes é um outro ponto importante. Então, ficou sabendo que alguém tem a doença, evita de repente entrar em contato com essa pessoa, porque você pode acabar entrando em contato com o vírus também, tá? É claro que quando a gente passa a ter um contingente, uma quantidade muito grande de pessoas com a doença, é interessante também evitar locais fechados, tá? Porque aí muitas pessoas começam a tossir, começam a espirrar e você não sabe se ela tem uma gripe comum ou se de repente ela está com H1N1. Um último detalhe que eu quero conversar é sobre a questão da vacina. Hoje a gente tem disponível uma vacina que é a vacina tríplice. Ela serve para o H1N1, ela serve para o H2N3, que eu comentei, e ela também serve para o influenza B, que é uma variação, é um outro tipo de vírus, outra família. E aí, no caso, o que nós temos aqui de importante? Aliás, uma variação da família. O que nós temos de importante? Essa tríplice, ela tanto está presente nas clínicas particulares, como ela também já está presente na rede pública de saúde.
Por enquanto, ela está sendo aplicada apenas nas pessoas que têm algum tipo de debilidade, algum tipo de insuficiência no seu sistema imunológico, tá? Então, normalmente idosos, crianças, gestantes, pessoas que trabalham em hospitais, ou seja, na rede de saúde. Então, por enquanto, esse é o público. A previsão, segundo o governo, é que possa chegar à população toda. Lembrando que a vacina ela é desenvolvida utilizando como incubação alguns derivados ou elementos do ovo. Então, normalmente as pessoas que têm alergia ao ovo devem evitar, ok? Serem vacinadas para o H1N1 se ela tiver alergia ao ovo. Tudo bem? Então, tudo que a gente poderia conversar que pode estar sendo abordado, cobrado, está num texto de uma questão do vestibular, o Enem, eu acho que foi discutido aqui. Tudo bem? Continue mandando ver nos estudos. Um forte abraço. Tchau.